Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre termoquímica. Vamos falar mais especificamente sobre processos endotérmicos e exotérmicos. Estou utilizando como referência o livro de Química Ensino Médio da Marta Reis. A termoquímica é a parte da química que estuda as quantidades de calor que é liberado ou que é absorvido durante as reações químicas. Todo processo reacional ele vai absorver ou vai liberar calor. Quando eu tenho um processo que libera calor, ele sempre vai ser classificado como um processo exotérmico, e processos que absorvem é um processo endotérmico. Calor é a energia que é transferida de um corpo que tem maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, sempre vai ser essa transferência de energia entre um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. No nosso cotidiano, nós temos contato com vários processos, que podem ser classificados como endotérmicos ou exotérmicos, que são processos que liberam ou absorvem energia. Então, por exemplo, nós temos a queima do carvão, a queima de uma vela, reação química em uma pilha, queima da gasolina. São processos que liberam energia. Se esse processo é um processo que libera energia, ele é classificado como um processo exotérmico. E também temos processos que absorvem energia. Cozimento de alimentos, fotossíntese das plantas, o sol fornece a energia. Uma pancada violenta para iniciar a explosão de uma bomba, a detonação de um explosivo, cromagem, um para-choque de carro com energia elétrica, são processos que absorvem calor. Se eles absorvem, é um processo endo. E nós podemos ter contato com esses processos simultaneamente. Se eu quero fazer o cozimento de um alimento, eu preciso fazer o quê? Preciso fornecer energia para esse alimento. Eu vou fornecer energia para o meu alimento através do quê? Da queima de um gás, da queima do gás butano no meu fogão, e vou fazer o cozimento do meu alimento. A queima é um processo exotérmico. A absorção do calor pelo alimento é um processo endotérmico. Então, nós conseguimos ter esses processos simultaneamente. As transformações físicas, elas também são acompanhadas desses processos endotérmico e exotérmico. Quando eu tenho água no estado sólido, para ela ir para o estado líquido, ela precisa o quê? Absorver calor. Então, ela precisa absorver calor. Todo processo que acontece a absorção de calor é um processo endotérmico. Quando eu tenho o vapor de água, para que esse vapor ele volte para o estado líquido, ele precisa liberar calor. Se ele precisa liberar calor, é um processo exotérmico. E as reações, elas são classificadas como endotérmica ou exotérmica. Uma reação endotérmica são aquelas que ocorrem com a absorção de calor. Vamos lá, processo endo. Endo quer dizer para dentro. Endo são processos que absorvem calor. E as reações exotérmicas são processos que liberam calor. Exo para fora. Exo são processos que liberam calor. Exotérmica libera calor. Calor é uma forma muito comum de energia que é acompanhada das reações químicas. E nós podemos calcular a quantidade de calor através desta fórmula. Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT, que é a variação de temperatura. E aqui temos algumas relações que são interessantes, vocês dão uma olhada, certo? E entalpia. Entalpia é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias, mas essa energia ela pode ser alterada durante as reações químicas. Só que durante um processo, nós não conseguimos calcular a entalpia do sistema. Nós conseguimos calcular a variação de entalpia. Nós conseguimos calcular no início e no fim. Nós não conseguimos calcular no sistema. Por isso que nós vamos ter variação de entalpia. Então, a variação de entalpia, que é meu ΔH, que é a entalpia final menos a inicial. E eu posso dizer o quê? Já que nós estamos falando em uma reação, aqui eu vou ter H, entalpia dos meus produtos, menos a entalpia dos meus reagentes.
E aí eu consigo ter a variação de entalpia de um processo reacional. Se uma reação, a entalpia do sistema aumenta, essa reação é endotérmica. Numa reação endotérmica, eu tenho um ΔH maior do que zero. Numa reação endotérmica, meu ΔH é maior do que zero. Então, sempre eu vou ter o meu valor de ΔH positivo. Em uma reação, se a entalpia do sistema diminui, essa reação é isotérmica. Se essa reação é isotérmica, meu ΔH é menor do que zero. Se meu ΔH é menor do que zero, o valor do meu ΔH ele vai ser negativo. E aqui nós podemos observar nos gráficos esses processos. Nós sabemos o que? Processo endotérmico são processos que absorvem calor. Num processo endotérmico, ΔH é maior do que zero. Processo endotérmico, ΔH é maior do que zero. Nós sabemos o que? Que H dos meus produtos é maior do que H dos meus reagentes. Então, eu sei o que? ΔH vai ser igual a H dos meus produtos menos H dos meus reagentes. Se H do produto é maior, então no meu fim eu vou ter o quê? Que ΔH é positivo. ΔH é positivo. Se meu ΔH é positivo, eu sei que é um processo endotérmico. ΔH positivo é um processo endotérmico. Ó, aqui a linha dos meus produtos está maior, está mais elevada do que a dos meus reagentes. Então, meus produtos é maior do que os meus reagentes. A entalpia aumenta. E como é que nós podemos observar numa reação? Nessa reação, nós estamos observando que aqui no final do meu processo está dizendo que tem menos 19 quilocalorias. Sempre que eu tiver esse menos 19, que esse aparecer numericamente, esse menos 19 quilocalorias, nos meus produtos, ele vai estar indicando que é um processo endotérmico. Se ele viesse nos meus reagentes, ele veria mais 19 quilocalorias. Se ele viesse aqui, eu saberia que era um processo endotérmico, mas teria que vir aqui nos meus reagentes somando. E também nós podemos identificar quando no final da reação me dá o valor de ΔH, que ele disse o quê? ΔH é mais 19 quilocalorias. ΔH é positivo. Se ΔH é positivo, meu processo é endotérmico. E vamos observar os processos exotérmicos. Processos exotérmicos são processos que liberam calor. Nos meus processos exotérmicos, eu sei que ΔH é menor do que zero. Meu ΔH é menor do que zero. E nós observamos o quê? ΔH dos meus reagentes é maior do que o ΔH dos meus produtos. Então, quando eu vou fazer a minha variação de entalpia, então, eu vou ter ΔH vai ser igual H dos meus produtos menos H dos meus reagentes. Ó, H dos meus produtos é menor. Então, se H dos meus produtos é menor, no final eu sei que eu vou ter, ó, entalpia diminui. Entalpia diminui. Então, eu vou ter um valor de ΔH negativo. Se nós supomos que aqui fosse 10 e aqui 20. Aí nós iremos fazer H dos meus produtos vai ser o quê? H dos meus produtos vai ser 10 e a menos 20. Então, ΔH seria quanto? Menos 10.
ΔH negativo, eu tenho um processo exotérmico. E como é que nós vamos observar em uma reação? Nessa reação, nós estamos observando que aqui, nos meus produtos está aparecendo mais 94 quilocalorias. Se aparece somando no meu produto, eu sei que identifica uma reação exotérmica. Se viesse no meu reagente, veria o que? Menos 94 quilocalorias. E aí, isso me indicaria que era um processo exotérmico. Outra forma de eu reconhecer uma reação exotérmica, ΔH é negativo, ΔH menos 94 quilocalorias. Então, essa é a forma de eu identificar que é uma reação exotérmica. Agora, nós vamos fazer a resolução de algumas questões que envolvem esses processos endotérmico e exotérmico. Primeiro, considere os processos abaixo, em endotérmico ou exotérmico. Queima de um carvão. Queima, reação de combustão, é um processo exo, porque queima, libera calor. Se libera calor, é um processo exotérmico. Fusão de gelo. Para o gelo deixar de estar sólido e se ficar líquido, se tornar água líquida, ele precisa o quê? Absorver calor. Se precisa absorver calor, é um processo endotérmico. Combustão é a queima, reação de queima, toda reação de queima é um processo exotérmico. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca de um fogão. O que é que nós estamos observando? A água fervendo. A água fervendo, para a água ferver, ela precisa absorver calor. Se precisa absorver calor, é um processo endotérmico. E aqui, considere as transformações a que é submetida uma amostra de água assim que ocorra a variação de pressão externa. Certo? E nós temos o que? Identifique os processos em cada um dos pontos referente a transformações físicas. No ponto 1, nós temos o vapor e o vapor ele se torna líquido. Para que o vapor se torne líquido, ele precisa o quê? Eu tenho um estado de vapor. Para que o vapor se torne líquido, ele precisa liberar calor. Se ele precisa liberar calor, é um processo exo. Agora, no ponto 2, nós temos a água. E para que a água vá para o vapor, ela precisa absorver. Se precisa absorver, é um processo endo. E o ponto 3, eu tenho uma água que está no estado líquido e ela vai para o estado sólido. Para a água ficar no estado sólido, ela precisa liberar calor. Se precisa liberar, é um processo exo. E eu tenho o gelo, para o gelo se tornar água, é um processo que ele precisa o quê? Liberar calor. Se ele é um processo em que ele precisa o quê? Absorver calor. Para o gelo sair do estado sólido e para o estado líquido, ele precisa absorver calor. Para ir do líquido para o sólido é que precisa liberar. Então, aqui, se ele precisa absorver, é um processo endo. E terceira questão. A quantidade de calor necessária para elevar de 24 graus Celsius para 80 a temperatura de um bloco de 100 gramas de cobre. Calor específico do cobre. Então, nós temos os nossos dados. Nós queremos saber o calor necessário. Então, tem a temperatura inicial e temperatura final. Variação de temperatura final menos inicial, 80 menos 24, vai ser 56 graus Celsius. Calor específico do cobre, que a questão me deu, e a massa também. Então, eu venho para a fórmula. Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Coloquei os meus valores, aí calor específico é em calorias, gramas por grau Celsius. Gramas eliminei com gramas. Graus Celsius eliminei com graus Celsius e vou ter um resultado em calorias. 515,2 calorias. Quarta questão. Verifica se as reações a seguir são exotérmicas ou endotérmicas. Aqui nós temos uma reação onde eu tenho o quê? Mais
3.344 kJ. Essa quantidade, ela tá onde? Ela tá nos meus produtos. Se tá nos meus produtos, identifica, tá positivo, então identifica que é um processo exotérmico. E nessa reação, ΔH menos 2.820 kJ. ΔH é negativo. Se meu ΔH é negativo, é um processo exotérmico. Exotérmico é um processo que libera calor. ΔH é negativo. Então, é um processo exotérmico. E aqui eu tenho um ΔH positivo. Meu ΔH é positivo. Identifica que o meu processo é o quê? Endotérmico, que é um processo que absorve calor. E ΔH negativo, identifica que nessa reação meu processo é um processo exotérmico. Quinta questão. Observe os gráficos abaixo e identifique se é uma reação endotérmica ou exotérmica. Explique. Aqui eu tô vendo, ó. Eu tenho um processo onde eu tenho reagente, produtos. Eu sei que aqui os meus produtos, ó, estão diminuindo. ΔH tá diminuindo. Se tá diminuindo, eu sei o quê? Que meu H dos meus reagente, ele vai tá menor no final, tá diminuindo o caminho da minha reação. Então, eu sei que é um processo que identifica exotérmico. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 20 e aqui eu tenho 40. Então, se eu calcular, eu vou ter o quê? ΔH vai ser igual H dos meus produtos menos H dos meus reagentes. Quem é meus produtos? 20. Quem é meus reagentes? 40. Então, 20 menos 40, eu vou ter o quê? Menos 20. Então, o meu valor de ΔH deu o quê? Negativo. Se meu ΔH é negativo, é um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Agora, vamos supor de novo aqui. Aqui eu tenho 20 e aqui eu vou ter 40. Aí, eu sei que na minha reação eu tenho o quê? ΔH vai ser igual a H dos meus produtos menos H dos meus reagentes. Quem é H dos meus produtos? Quanto é? 40 menos 20. Então, ΔH vai ser quanto? ΔH vai ser igual a mais 20. ΔH é positivo, então me identifica que meu processo é endotérmico. ΔH positivo, meu processo é endotérmico. ΔH negativo, meu processo exotérmico. Espero que tenham compreendido, que com essa discussão sobre esses conceitos, com a resolução da atividade, vocês consigam compreender melhor. Tenham todos uma boa noite e até mais.